livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito, sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Alçar voo no Espírito. Boa tarde, boa tarde. Paulo, Boa graças. tarde, Glória e Paulo. Vamos começar aqui. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, gratidão por mais um dia de estudo, por mais um dia de aprendizado, de reflexões. Nos ajuda a compreender e a praticar os ensinamentos que ora vamos receber. Pelos mentores espirituais deste trabalho, nos ilumine, nos oriente para as reflexões e vivências da tarde de hoje,
e que assim seja, graças a Deus. Capítulo 22, indulgência e amor. A indulgência é comportamento pouco usual entre os homens. Embora sendo mais fácil compreender do que censurar, prefere-se a acusação rigorosa à tolerância fraternal, estabelecendo-se áreas de animosidades no relacionamento social perfeitamente evitáveis. Ainda sofrendo as contingências do primarismo agressivo que teima em viger nas atitudes do cotidiano, o homem derrapa na censura hostil e na dureza de julgamento, em referência às faltas do próximo, como se não as tivesse em idênticas circunstâncias. Vezes outras, porque lhe são familiares as imperfeições, identifica-se noutrem, arremetendo contra as mesmas em mecanismos de fuga a respeito da fragilidade pessoal e desforçando-se dos seus fracassos na debilidade do próximo que lhe é intolerável. Quanto mais severo é o intolerante no exame das limitações e fracassos de outrem, mais atormentado e fraco ele se sente, disfarçando tal situação com a catilinária agressiva através da qual se refugia e compraz. A indulgência faz muita falta aos homens. E a sua ausência na ação responde por muitos males que afligem o mundo. A indulgência propicia ao equivocado oportunidade para refazer a experiência, não se sentindo rechaçado ou simplesmente posto à margem. Dá-lhe também ensejo de avaliar o erro, motivando-o a uma reformulação de conceitos sobre a vida, portanto, auxiliando-o a agir com retidão. Valoriza-o e aproxima-o daquele a quem magoou, permitindo-lhe a reabilitação. Indulgência é o ato de amor que dignifica quem a oferece e aquele a que recebe. Tu, no entanto, que conheces Jesus, vai além. Ser indulgente para com aquele que te fere, e conhecedor que és do significado da vida, proporciona-lhe algum bem. Não somente deves esquecer a ofensa, como também contribuir para o crescimento moral do ofensor. Substituindo o ódio e a mágoa pelo amor, ensina, através da bondade, a lição da fraternidade que ajuda e socorre. Da indulgência todos necessitam. Ela ampara os fortes quando caem e anima os fracos, que sem as suas forças jamais se ergueriam. Conta-se que, após a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento aos discípulos, quando reinava entre eles imensa alegria e incontida esperança, o mestre foi buscar Judas, perturbado em si mesmo, nos tormentos do suicídio, a fim de auxiliá-lo na reabilitação necessária. Indulgência e amor são os termos elevados da caridade em sua mais alta expressão. Não faltem enfermos do corpo e da alma, em carência, aguardando uma presença amiga e reconfortadora. Pense num baita puxão de orelha. Vamos aí, vamos analisar. Estou recebendo mensagem aqui direto, vou dar uma olhadinha. É como falou aí, né?
Às vezes o ignorante é um sofredor disfarçado, né? Às vezes é um mecanismo de fuga. A ignorância, a violência, a arrogância, todos essas animalidades, todos esses sentimentos, essas atitudes, né, que as nossas ações falam. Quando a gente foge, né, da lei de Deus, ali nada mais é do que um mecanismo de fuga, é um espírito de sofrimento. Né? Às vezes a pessoa parte para a violência e tudo, é alguém que está ali sofrendo, mas não sabe e não quer mudar a sua atitude. E às vezes tem o conhecimento, como disse aí na leitura. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade de entender o outro, de ter indulgência para com o outro. Então, somos mais cobrados. Quem tem conhecimento é mais cobrado, né? Conhecimento não só espírita, mas aquele conhecimento do bem e tudo, que a grande maioria tem, em todas as religiões. Eu fui para a missa de sétimo dia, esses dias, e uma das frases do padre, né, as últimas palavras dele, quando dá a bênção lá, ele disse: façam o bem, ajam de acordo com o bem, em todas as ações. Então, são palavras que, se todo mundo que estivesse ali, que a igreja estava lotada, praticasse o bem, essas palavras aí de Joana de Anjos, é a mesma coisa do padre, ter indulgência para com as pessoas, é praticar o bem, entender o defeito do outro. E todas as religiões falam do bem. Só que a diferença o grande diferencial da doutrina espírita, ela convida para a gente realmente praticar até uma mudança de atitude. E muitas vezes os outros segmentos religiosos vai por obrigação. Não, eu vou porque ir para a missa, eu vou conseguir, né, um amparozinho a mais, não sei o quê, Deus vai me proteger. Mas Deus quer a mudança de atitude. Deus quer isso, a indulgência para com o outro. Se a gente escutasse as palavras do padre e praticasse, realmente saísse dali, não, isso aqui é errado, não, vou fazer o bem. O padre mandou fazer o bem. Valia, com certeza, né? Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção na leitura, aquele sofrimento, aquela violência, né, que a pessoa às vezes pratica, é um mecanismo de fuga, é uma alma em sofrimento, com certeza. São espíritos sofredores encarnados, né? E a gente vê, difícil é ter indulgência, ter compreensão para com aquele, principalmente quando o ofensor vem para nós, quando é diretamente ligado a nós, né? Enquanto vocês. Bom dia, boa tarde. Enquanto vocês faziam a leitura e faziam o comentário, eu procurava aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, né, esse tema, titulado A Indulgência, que o autor espiritual diz que é uma virtude bem rara, bem rara de nós colocarmos em prática. Não ver as deficiências do outro, ou se as vê-la, evitar divulgar. E aí eu estava pensando numa situação hipotética de que pode acontecer no seguinte exemplo. Suponhamos que a graça me peça um dinheiro emprestado, suponhamos, ou então eu peço um dinheiro emprestado à graça, só que aí a graça me promete de pagar esse dinheiro no final do mês, vai. Só que chega o final do mês, nada da graça me pagar esse dinheiro. Mas aí a graça vai, chega na gôndola também, pede um dinheiro emprestado, e fica de pagar também no mês seguinte. Chega o mês seguinte, nem graça não paga nem a mim nem a Godfrey. E aqui nós estamos nesse círculo de conversa, e eu fico sabendo, e a Godfrey vai ficar sabendo também, através do Paulo, que o Paulo disse que a graça pediu um valor emprestado a ele. Rapaz, a graça me pediu um valor X, será que eu empresto? Aí eu fico perguntando a vocês, seria lícito falar para Paulo que a graça está me devendo para evitar que o Paulo também tome um prejuízo, ou eu deveria ficar em silêncio, deixar que o Paulo decidisse e descobrisse por conta própria que graça é mal pagadora? Na minha opinião, seria lícito dizer, porque eu mesma fiz isso, de dizer, porque eu acredito que, na minha opinião, quando a gente
ver uma atitude dessa e ver que a pessoa, muitas vezes, não paga porque não quer, que tem gente que não paga porque não quer, há uma grande diferença, que você vê que a pessoa usa o dinheiro para outros fins e não cumpre com sua responsabilidade, é lícito, sim, é correto avisar ao colega, porque o colega vai cair na mesma enroscada. Esse exemplo seu aí aconteceu semelhante, um caso semelhante. Quando eu trabalhava no hospital, tinha uma colega que começou a beber muito. Nós trabalhávamos na emergência e tudo, e ela começou a beber, e aí, o que que as outras colegas faziam? Umas 3 ou 4. Todo mundo gostava dela, né? Escondia do chefe. Então, ela chegava embriagada, de noite ela dava muito plantão, as pessoas já estavam começando a observar e tudo, só que as colegas pegavam e diziam, não, vamos para ali, já chegaram até a dar banho no banheiro, vamos levar ela para o banheiro, vamos dar um banho, vamos esconder, porque o chefe chega de manhã, 7 horas, vai perceber, né? Então, para que ninguém diga, não percebe, não, ela precisa do emprego, tem 2 filhos para criar, não vamos dizer, não vamos fazer, vamos ocultar. E por muito tempo ocultaram isso, chegando ao ponto dela até se prejudicar na medicação, que ela era técnica, né? É técnica. Então, hoje ela trabalha no hospital. E o que que acontece? Ela ia fazer medicação, às vezes errava numa medicação, a gente via antes que prejudicava os pacientes, tomava frente da medicação, tomava da mão dela e fazia, quer dizer, preservando o emprego dela, as colegas. Mas eu via que isso ali estava errado. Aí, quando chegou ao ouvido do chefe, a chefe viu, né? A chefe é uma pessoa bem, comigo ela se dava muito bem, e ela me fez uma pergunta, exatamente semelhante a essa que a Deus fez. Ela me chamou, quando ela soube, e disse assim, e eu já estava na doutrina espírita, né? Algumas coisas ela já me perguntava. Aí ela disse, todo mundo gosta dela, a gente gosta dela, ninguém quer que ela perca o emprego, mas o que tu acha? Devemos tomar atitude para demitir, ou para levar ela para a direção, e tomar atitude, ou vamos continuar escondendo? Porque ela descobriu que as colegas, as outras, escondiam e tudo, e para que ela não soubesse, né? Aí eu disse, se você estiver num avião cheio de gente, e você descobrir que o piloto, alguma pessoa, está com alguma bomba lá, alguma coisa, você vai avisar para evitar a morte de todas as pessoas, 300 pessoas que estejam no avião, para evitar que aquele piloto perca o emprego, ou aquela pessoa, o que, que você vai fazer? É preferível? Aí ela disse, não, eu disse, pois então tem que dizer, porque o hospital, pacientes vão ser prejudicados, infelizmente. Aí ela foi, falou e tudo, afastaram ela um tempo e tudo, mas aí tiveram uma indulgência, ela quase perto da guarda dos filhos, ou seja, ela não saiu, ficou afastada, depois retornou, e graças a Deus, ela melhorou do álcool. Ou seja, eu vejo assim, devo dizer, porque quando, isso diz no livro Espírito, quando a gente vê que a grande maioria está sendo prejudicada, nós temos que sim preservar a grande maioria e tentar falar. Então eu diria, como eu disse a ela, ainda hoje ela agradece, mulher, se eu tivesse escondido, talvez pessoas teriam morrido também, se prejudicado, né? Então, assim, eu diria e já disse, quando eu soube de uma pessoa assim, eu disse, aí foram pedir, a terceira pessoa disse, não arrume não, porque se arrumar você vai ser prejudicado, né? Então, na minha opinião, não sei se vocês concordam. Eu também concordo com a sua posição, né? Também acho que se existem terceiros envolvidos que possam vir a ser prejudicados, eu também acho que não seja falta de indulgência, não. Mas se a situação não envolver uma terceira pessoa, se for só entre eu e você, e aí ou você me pede o dinheiro emprestado, ou eu te peço e nada de me pagar. E aí eu fico em silêncio, eu conto para alguém. Deixa eu contar, eu acho que eu já contei, que minha vida é um livro aberto, velho. Todo mundo sabe das coisas que eu já passei, do que eu já fiz, do que eu já disse, e com quem me envolvi, não guardo segredo de nada, me envergonho da grande parte deles, mas dali eu tiro, né, aquela liçãozinha que me cabe, eu não fazer novamente.
Eu falei aqui, eu acredito, de uma colega de trabalho, funcionária do Estado e do município, recebia pelos dois, trabalhava só pelo Estado, estava de licença a DIDA, né, que chama, quando você fica, vai, sei lá como é que é, enfim, nessas maracutaias políticas aí. Então, num cargo comissionado na escola, os filhos tudo criados, cada um morando em suas respectivas casas, vivendo com um juiz aposentado, e me pediu dinheiro emprestado a mim, muito envergonhada, pedindo segredo, porque não queria pedir ao marido para não criar caso com os filhos dele, achar que ela estava explorando por ele, e que pretendia montar uma floricultura, daria emprego às minhas filhas, porque estava precisando comprar uma estufa. O marido já tinha dado várias ferramentas, né, para montar essa floricultura, estava faltando essa estufa, e pediu que eu fizesse um empréstimo via a PEOC, havia descontado em folha, né, esses consignados, etc. e tal, e eu fiz do maior valor que podia, que era permitido, né, porque você tem que ter, não pode ultrapassar uma certa margem, e eu fiz, queria vantagem, né, eu queria emprego para minhas filhas. Senhor. Me pagou 3 meses em dias, no 4º mês começou a atrasar, e do 5º mês em diante disse que não estava me devendo nada. Não tinha nada assinado no nome dela, não tinha papel nenhum dizendo que o empréstimo foi ela que fez, e não me pagou mais. E isso não foi só comigo, depois foi descoberto que era com todos os funcionários da escola, da portaria à cantina. E a cada uma ela pedia segredo, porque estava muito envergonhada com a posição social que ela tinha, está pedindo dinheiro emprestado. E assim deu golpe. Deu golpe. Eita, Senhor da Messa. A decepção foi maior do que a raiva, porque é uma pessoa que eu admirava, que eu gostava, e tinha um grande carinho por minhas filhas, sempre muito atenciosa com as minhas filhas. Quer derrubar um? Quer derrubar um? Mexa com os filhos da gente, né? Então, quando ajeita, quando agrada, você se sente, eu me sinto praticamente devedora daquela pessoa, pelo carinho que tem para com os meus. Então, devido ao grande carinho que tinha por minhas filhas, organizou uma festa de 15 anos para a Morgana, que eu não tinha condições financeiras de fazer. Não foi uma festa de 15 anos como debutante, mas para não passar em brancas nuvens. Então, um carinho tão grande por essa criatura, que quando ela disse que não estava me devendo, que eu não tinha como provar, o chão foi-se embora. O chão foi-se embora. E foi um período muito, 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 muito difícil. Mas, enfim, e ela me tratava como se nada tivesse acontecido. Continuou com a mesma cordialidade, com a mesma gentileza, com a mesma consideração, mas pagar que é bom, e sabendo que aquela ali era a minha única fonte de renda, se eu fiz um empréstimo do mais alto valor que podia, as prestações eram muito altas, isso em 2004. R$ 542,45 em 2000, hoje é dinheiro, imagine em 2004. Sabe, a decepção foi maior do que a raiva, a tristeza, a vergonha de ter caído no golpe. Tudo isso foi um misto de sentimentos ali. E sem forças para contar para alguém, porque ela tinha me pedido segredo.
Eu sei lá como a pessoa é capaz de manipular o outro, que você fica ali sem prumo. Mas, alguns meses depois, acho que uns 6, 8 meses depois desse acontecido, um filho dela morreu de forma drástica, trágica, num acidente de carro. E eu vi essa mulher desabar. E todo aquele misto de sentimentos negativos que eu estava em relação a ela foi-se embora, porque eu consegui me colocar no... Eu imaginei uma filha minha, meu Jesus, sacramentado. E olhe que a doutrina espírita era só uma informação que eu tinha, que sabia, que falava em reencarnação, que falava em... eu nem tinha prestado atenção na lei de causa e efeito, só sabia que a gente reencarnava porque precisava, não entendia a lei de causa e efeito, mas que a gente reencarnava para quitar débitos, e aí era tudo que eu sabia. Eu tinha lido muitos romances espíritas, mas nada da codificação em si, só romances mesmo, não era... Né, os de Zíbia Gasparetto, que foram os mais lidos, então. Aí, passou toda essa situação, nunca que me pagou, não vai me pagar, não tem condições. Então, quando eu compreendi, né, a doutrina espírita e tudo mais, eu levei em conta que esse dinheiro que eu não recebi é porque eu estava devolvendo para ela, que provavelmente, numa vida passada, eu tenha dado golpe nela. E agora chegou a minha vez de restituir, de devolver para ela o que eu tinha tomado dela. Eu entendi por esse lado. Então, não esqueço a situação, porque como a gente já viu até mesmo na palestra que eu disse, não tem como a gente esquecer, só se tiver com amnésia, mas eu não tenho mais o rancor, a decepção, nada daqueles sentimentos negativos tem mais, porque eu apenas compreendi que se eu passei por isso é porque eu estava de uma certa forma, e se não foi, aí o débito é dela agora. Quem está devendo é ela agora e não a mim, porque essa situação já passou. Tinha uma outra funcionária da escola, essa era pessoal dos inspetores, como a gente chama, aqueles que ficam encarregados de colocar aluno para dentro de sala de aula, passar nas salas dando aviso. E essa menina, ela também pedia emprestado a Deus e o mundo, pedia emprestado. Ela gastava compulsoriamente, a ponto de não receber nenhum tostão. O contra-cheque dela, quando chegava, estava lá 0,00. Além de fazer empréstimos no banco, né, fazer empréstimo bancário consignado, pedia dinheiro emprestado a outras pessoas, era uma compulsão. Então, quando chegava gente nova na escola, que ela já se aproximava daquela pessoa, eu e outras pessoas avisávamos, fulaninha vai se aproximar de ti, vai pedir o dinheiro emprestado, mas ela não paga a gente vivo. Então, avisar sim. Agora, sem aquela de esculhambar a pessoa, de deixá-la assim, rente com o chão. Eu não conhecia a doutrina ainda, como eu estou dizendo. Eu vim mesmo me envolver depois que eu me aposentei. Antes era só umas noçõezinhas básicas, assim, coisa muito besta, muito superficial. Mas a gente sempre teve o cuidado, muitos de nós nos cotizamos para pagar água e luz dela. A gente entendeu que era uma compulsão, um problema ali psicológico dela gastar além do necessário. Né? Porque existe essa compulsão também e a psicologia explica como é que funciona. Mas a gente avisava, fulana vai te pedir dinheiro emprestado, não empreste. Mas nunca fomos de dar apelidos jocosos, de pintar ela de preto e contornar de dourado para quem quiser saber. A gente só avisava cada um, silenciosamente, ali, conversinha de pé de ouvido, e passamos aí por essa fase.
Até que os filhos dela descobriram essa situação que ela estava, foram lá na escola e confessaram, né, o que era que estava acontecendo com ela, desde a morte do marido, que ela tinha ficado assim, meio perturbada e etc e tal, enfim. Apresentaram uma justificativa. Então, a indulgência está nisso, é você ver a coisa está toda errada, está toda errada. E é a gente não... Aquele ditado, não chutar cachorro morto, para mim é isso. A gente diz, não merece perdão. Tudo bem, então não perdoe. Mas também não enterre vivo. É cada situação que a gente passa, que, principalmente quando envolve isso, né, de dinheiro emprestado, da confiança, de você ser confidente de alguém, e de repente sua história está aí no mundo, porque fulaninha não se conteve. Há uma série de situaçõezinhas que a gente, como diz o texto, é mais fácil a gente julgar todinho. Aponta o erro do outro, meu Deus, como é ligeiro. Como é ligeiro dizer onde é que a pessoa está errada. Agora, quando se trata de mim, aí eu quero condescendência. E aí, isso gera hipocrisia, a meu ver. Mas é isso que aos poucos a gente vai aprendendo, né? Porque é nessas horas que a gente vê o quanto a doutrina espírita contribui para o nosso crescimento, né? Quando a gente passa a ter essa compreensão de que o outro, na verdade, agora, ou eu devia a ele ou ele me devia. Quem falou isso uma vez, acho que foi o Camilo que falou numa palestra, né? Ou eu devia a ele ou ele agora está me devendo, né? Vou falar em prejuízos materiais, eu acho que todo mundo aqui já tomou cambão, né, de alguém, já passou por essas situações, ou talvez até já tenha dado em algum momento, porque o prejuízo que a gente causa às pessoas muitas vezes não é nem só financeiro, é emocional, é sentimental. Então, nós, em algum momento, sempre causamos esses prejuízos, tanto quanto recebemos. Por isso que o Evangelho continua sendo o nosso farol, né? Para a gente tentar minimizar um pouco do impacto dessas decepções, dessas dores, a fim de que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, como fala o Cristo, né? E também perdoar-nos diante dessas situações. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. A gente tem um ditado que diz assim, olha, eu conto um milagre, mas eu não conto o santo. Então, quando a gente começa a contar um milagre sem contar o santo, já é alguma coisa, né? Porque a gente relata a situação sem relatar o nome da pessoa. Hoje mesmo eu encontrei um amigo meu, que é instrutor do treino que eu faço, e eu contei uma situação para ele. Eu disse, olha, eu vou te contar o milagre, mas não vou te contar o santo. Aconteceu isso, isso e isso. Ele disse, foi fulano? Eu disse, não, não foi fulano não, mesmo que fosse eu não diria. Mas vê se tu resolve essa questão aí. Ele disse, não, eu tenho batido na questão, né, tal. Ele disse, eu vou falar com o grupo, porque a pessoa está no grupo e a pessoa vai entender que a mensagem foi para ela. Então, eu acho que já foi um avanço significativo, porque eu não citei o nome da pessoa em questão, né, mas relatei a situação para que, de repente, possa ser resolvido. Eu acho que é por aí. Vamos contar o milagre sem contar o santo. Eu também acho que a gente alerta o outro, mas preservando a pessoa, né, em si, o causador daquele transtorno. Você preserva, porque se você considerar, levar em conta onde estão as suas falhas, você sabe, cada um de nós sabemos onde é que nós estamos ali, que a gente precisa melhorar. Se sabemos, o orgulho é que não diz. Eu fui para o treino, eu vou contar mais ou menos o que foi. Eu estava no treino com o pessoal lá, no jiu-jitsu, e aí quando eu fui fazer o treino com o cara lá, rapaz, eu encostei meu nariz no kimono dele, eu não aguentei, sabe? Eu quase provoco, eu quase vomito. Fiz, sabe? Aí na hora o pessoal achou que eu estava passando mal, né? Foi, Edu, o que aconteceu? Eu disse, não, nada não, tá tudo de boa, tá legal. Eles imaginaram que eu tinha me sentido mal, né? E aí continuei por ali, o bola e tal, e deixei a coisa passar, né? A gente já está com mais de um mês. Eu disse, meu Deus do céu. Aí, isso porque o instrutor já tinha passado orientações para que a gente tivesse muito cuidado com a questão da higiene lá, porque aquilo soa muito, soa muito. Então, aquele equipamento você tem que estar lavando, sempre cuidando, né? Porque
Porque se você deixa acumular suor, realmente fica insuportável. E aí hoje eu encontrei ele, né? Eu falei, aconteceu isso, eu não disse o nome da pessoa, porque a gente treina com todo mundo, é muita gente, né? Eu disse, eu vou avisar no grupo de novo. Então, é uma forma de ser indulgente, né? Eu acho que eu não me reconheci, já foi um avanço. E justamente sobre esse tema hoje que a gente está falando. Porque não apontar. Porque a gente se colocar no lugar do outro, às vezes é muito bom, sabe? É aquela coisa, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Não é isso que a gente estuda, né? Eu não gostaria que falasse, não, rapaz, olha, a Gódiva foi ali e tal, a Gódiva estava mal cheirosa, tal, no treino. Para quê? Né? Para quê? Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tem para quê de citar nomes. Né? É isso. Eu tinha uma aluna, eu fui diretora de turma, né, que é um professor responsável por aquela turma, e está em contato com os pais, de todas as pendências, independente da disciplina, aquele professor ser o responsável por essa turma. E eu me ofereci para ser diretora de turma de uma determinada turma de massoterapia, lá no Moreira de Souza, já agora na escola profissionalizando. Ninguém queria aceitar esse cargo. Não é comissionado, pelo contrário, você tem mais trabalho do que qualquer recompensa. Ele dá com um monte de menino, e pai de menino. Ai, Senhor, da mesa. E ninguém queria ficar com essa turma, porque na época passava a novela Avenida Brasil, que tinha lá o lixão, né, da Mãe Lucinda. Na Avenida Brasil, há um trecho de uma novela, do núcleo da novela, que as pessoas viviam no lixão. A história se desenvolvia lá. E essa sala era considerada o lixão da escola. Povo de periferia, assim, de fim de rua, essas eram as expressões usadas. Periferia, de fim de rua, de povo briguento, de mãe briguenta, das situações as mais complicadas possíveis. E ser diretor de turma já é um trabalhão. E ser diretor de uma turma assim, ninguém queria na lotação. A direção oferecendo vantagens por cima de vantagens. Olha, você fica com quem ficar como diretor de turma, a gente vai organizar o horário para que você tenha, além do seu dia de folga, que era só meio expediente de folga. Por exemplo, a segunda de manhã você não ia para a escola, só a partir da tarde. Porque como é integral, a gente organiza o horário de maneira que a pessoa tenha pelo menos ou um dia todo de folga, ou 2 expedientes durante a semana, por exemplo, segunda e quinta. E ninguém queria por conta dessa turma. E aí eu digo, vá, manda, eu fico. Até porque meus alunos me chamavam de sargento. Aí vem o sargento, porque disciplinar era comigo mesmo. O menino tem que ficar na hora que um burro fala, o outro baixa as orelhas. Era assim que eu costumava dizer em sala de aula. Então, enquanto não ficasse em silêncio, eu não dava a minha aula. Aí pronto, tem que ser uma pessoa durona para pegar essa turma. Você entrava na sala, os livros deles, devido à escola não ter os armários para colocar, eles colocavam no chão, né, ao lado da carteira. Mas se ficasse ali empilhado, tudo bonitinho, não tinha problema nenhum. O problema é porque eles iam pegar um livro que estava lá embaixo, puxava, derrubava o outro, enfim. Entre as fileiras, não tinha como você caminhar, a não ser pisando nos livros. Por isso que chamavam o lixão. E tinha uma aluna, meu Deus do céu, a menina tem CC. Olha, isso era uma briga, aquela surraqueira medonha. Se tivesse na sala com ar-condicionado, a gente levava para a sala de vídeo, para assistir um vídeo, ar-condicionado, era a única sala na época com ar-condicionado, ficava insuportável, insuportável. Aí eram as brigas, e aí a mãe foi lá, danada da vida, para
bater na pessoa que tinha dito que a filha dela estava fedendo. Aí todo mundo pisa em ovos com os pais de alunos, que, Maria, perdeu um aluno, o diretor perde a gratificação e isso não pode acontecer. O professor que se dane. Aí, ajeitando a mulher, pisando em ovos com ela, aí eu disse, mas a sua filha fede, a senhora sabe disso, né? A mulher virou-se assim para mim, estavam todos os professores e direção em reunião. Ela disse, mas minha filha toma banho. Eu não acusei sua filha de não tomar banho. O que a sua filha tem é um problema endócrino. É um problema no corpo dela, não é que ela não tome banho. A senhora precisa procurar um endocrinologista. Aí fui explicar o que era isso daí e tudo mais. E a mulher acabou com aquela valentia, porque ela se levantou para bater em mim se eu falasse mais alguma outra coisa. Só que eu fui na calma, né, na tranquilidade. Eu disse, por que ao invés de fazer todo esse escarcéu aqui, a senhora não leva sua filha para o médico? Plano de saúde a gente não tinha, isso tinha nem só um instante. Morgana, abra ali a porta. Isabela está chegando ali, abra ali. Eu perguntei se ela tinha o plano da Afago, né, o plano funerário, que dá desconto em médico e tudo, para que ela procurasse a menina. Enfim, finalmente ela levou a filha para um endocrinologista e foi diagnosticado realmente esse problema, foi passado toda uma orientação. Os alunos recebiam um fardamento. Aí eu pedi à direção da escola que conseguisse 2 fardamentos para ela, porque ela ficava de manhã, meio-dia tomava banho e vestia um uniforme novo, para evitar o mau cheiro, não podia usar desodorante. Gente, vamos continuando aí, que eu vou atender um negocinho aqui. Mas, enfim, é isso. Foi resolvido sem... A menina era xingada o tempo todo por conta do mau cheiro. E aí, quando você procura saber o que é que está acontecendo com o outro, né? Aí, assim, orienta e ajuda um pouquinho mais. É isso. Agora de uma volta, eu vou fazer aqui uma leiturazinha para não ficar mudo do trecho do Evangelho, tá certo? O trecho diz assim: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis defeito, o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrirão os vossos olhos severos para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Mas é difícil, né? A gente se manter distante daquela fofoquinha fraterna, daquela tesourinha fraterna. É um exercício que a gente tem que... É uma luta. Porque, em vários momentos, a gente termina, não tem jeito. Mesmo que não haja maldade no comentário, às vezes, a gente termina falando de alguém, de algum ato de alguém. Isso aí é quase que
não diria normal, mas comum, né, da gente fazer. A gente diz assim, não é falando não, não é falando não. É porque também muitas vezes a gente espera que o outro entenda a nossa parte. E aquele que pediu, digamos, um dinheiro, ele não entende sua parte, que a pessoa precisa, que a pessoa está numa situação, num momento de dificuldade também. E é como diz assim, do jeito que nós temos que ter indulgência, perdoar, muitas vezes mesmo se sentindo prejudicado, mas a gente não vai esperar, mas o outro também tem que ver o lado da gente, né? Aí, tipo, até que ponto você pode se sentir prejudicado? Mesmo sendo resgate. A gente sabe que às vezes a gente está devolvendo, mas diante de certas injustiças, nós também não podemos ficar muito calados, porque também prejudicamos o outro de forma indireta, tipo família e tudo. Então, assim, tem que perdoar, tem que entender, mas tem que ver a necessidade. Ah, se uma pessoa me pede um dinheiro, mas eu tenho de sobra, né, que é coisa rara hoje em dia, isso não vai me fazer falta, então eu vou deixar. Sim, mas se vai fazer falta, se eu emprestei com toda aquela boa vontade e aquela pessoa não teve a compreensão e tudo, sabe que eu também preciso. Então, assim, tem o limite para que eu perdoe, assim, perdoe no caso, vamos falar de uma forma material, certo? Eu acho que só em chegar para a pessoa que está em dívida, não agredir, não ficar, como se diz, falando, mas e não querer tomar aquele dinheiro à força, e tudo, já é uma forma de entender. Agora, ficar lutando para receber é, é justo, diante da situação que todos nós nos encontramos, né? É verdade. A gente não resiste à fofoca fraterna. Não resiste. No entanto, se não está, aquela fofoca não está prejudicando o outro, é o meu ponto de vista que eu estou desabafando com alguém, que eu estou mostrando para alguém, eu acredito que não seja tão maléfico como o fato de eu chegar para vocês e falar mal de fulano e denegrir a imagem de fulano, né, de deixar ele em maus lençóis. Às vezes é um desabafo, é uma coisa, você percebe assim, fica perplexo diante daquilo e faz um comentário. Para mim, isso é uma coisa, certo? Não estou agora, a partir do momento que eu crio uma situação para constranger o outro, para deixar o outro mal, né? Para o outro ser apontado, todo mundo vê que aquela pessoa, sob o meu ponto de vista, aí eu acho que falta a indulgência completamente da gente. Mas a gente não consegue ainda não pensar erroneamente sobre o outro, ou falar com aquele mais próximo, desde que aquilo não vire aquela corrente, daqui a pouco está todo mundo sabendo o que foi que eu disse, o que eu pensei, aí, né? Porque se às vezes eu me calo, a calar ainda é a melhor solução, porque era o que eu gostaria que fosse feito comigo. Se a pessoa está com problema comigo, vem direto a mim, como eu faço também. Sabe, quando eu noto umas certas indiretas ou umas certas coisinhas assim em relação a mim, eu vou lá e pergunto. Já fiz isso. Agora eu vou de forma educada, mas eu já fui muito bruta. Já fui muito valente. Maria Bonita perdi era feio. Bonnie Clyde, então, sim. Mas agora já estou mais. Sim, só que eu acho que se está com um problema e é comigo, então nós dois é quem temos que resolver. Pronto. Ter saudações, ninguém precisa mais ficar envolvido no caso. Mas eu acho isso triste, né? As pessoas ficarem. Você não sabe o que é que está acontecendo, de repente todo mundo te aponta, todo mundo cochichadozinho. Gente, isso é horrível, triste mesmo. E eu penso assim.
Vamos encerrar, porque eu ainda não almocei, daqui a pouco chega menino. Bem. É Paulo que vai fazer a prece, que ele não falou nada. Estava pensando em fazer isso nesse momento, apertar esse botão para dizer isso. Então vamos fazer nossa prece de agradecimento. Eu nem deixei Paulo falar também. Não, tá bom a conversa. Vamos agradecer a espiritualidade mais uma vez, e que ela nos dê sempre essa coragem para estarmos sempre reunidos buscando as compreensões para a vida. Nós os agradecemos, Senhor, mais uma vez à espiritualidade, aos benfeitores, que nos uniu nesta tarde para que pudéssemos colocar em prática esses estudos e traduzi-los verdadeiramente, o sentimento dessas palavras, a essência, para que a gente possa, Senhor, na hora que formos chamados à prática, exercitá-los. Que tua paz permaneça conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.